Olá pessoal, vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre o retratamento endodôntico. O retratamento endodôntico é um item que está lá no edital, é muito peculiar da prova do CADA mesmo, né? Então, falar um pouquinho para vocês sobre... A gente vai conversar um pouquinho sobre o retratamento e as coisas mais importantes que possam ser cobradas. Eu tentei colocar aqui para ajudar vocês, tá? Então vamos lá, a gente sabe que o tratamento endodôntico ele é composto do preparo químico-mecânico e a sequência é a obturação, né, tridimensional, selando todo o comprimento do canal. O índice de sucesso em dentes tratados endodonticamente é elevado, bastante elevado, mas como tudo na vida, existe coisas que não dão certo. Existe um índice de insucesso. E quando a gente está diante de um insucesso, a gente tem que lançar a mão do retratamento endodôntico. Vamos retratar esse dente, tá? A definição de retratamento é a seguinte, segundo Cohen. É um procedimento realizado em um dente que recebeu uma tentativa anterior de tratamento definitivo, porém resultou em uma condição que requer um novo tratamento endodôntico para obtenção de um resultado bem-sucedido. Como eu falei, por diversos motivos, por motivos variados, mesmo com a taxa de insucesso ela sendo bem pequena, há casos em que o tratamento não deu certo e a gente vai ter que retratar aquele dente para conseguir dar uma sobrevida àquele elemento, né? Segundo o Cohen, o índice de sucesso de um tratamento endodôntico ele pode chegar a 95%. Dentes bio têm maior índice do que os dentes necro. E o percentual que a gente não consegue o sucesso, a gente lança a mão no retratamento. E qual o objetivo de retratar o dente? O objetivo é superar as deficiências da terapia endodôntica anterior, quando for inadequada, ter falhado ou por exposição prolongada à cavidade oral. O objetivo praticamente é o mesmo do tratamento, né? Desinfetar aquele sistema de canais radiculares que por algum motivo durante o tratamento não foi desinfectado da maneira correta, da maneira adequada, né? E corrigir os possíveis erros que tenham acontecido durante o tratamento anterior. A gente vai limpar o canal e depois vai obturar novamente, dependendo do tipo de retratamento que for feito, porque a gente vai ver que a gente pode fazer um tipo de retratamento não cirúrgico, que é a reintervenção convencional. A gente acessa, remove todo o material obturador que estava dentro do dente, retrata o dente seguindo os protocolos basicamente os mesmos protocolos do tratamento endodôntico. Eu digo basicamente porque a gente vai ter que ter uma atenção a mais na questão de irrigação, evitar que extrua muito material obturador e detritos para a região do periápice. Então é basicamente o mesmo protocolo do tratamento endodôntico convencional. E o outro tipo de retratamento é o tratamento cirúrgico, né? Que você vai expor cirurgicamente a raiz, vai fazer apsetomia, enfim, você em alguns casos você vai fazer o retratamento, a reintervenção convencional e a intervenção cirúrgica para tentar conseguir um resultado adequado naquele dente. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? Tá bom, eu falei que o retratamento a gente vai utilizar quando o tratamento convencional não der certo. Mas o que leva o tratamento convencional não dar certo? Vários motivos. Desde o diagnóstico inadequado, né? A gente pode tratar um dente, fazer o tratamento, ver que um dente tem uma lesão, por exemplo, fazer o tratamento dele e não obter sucesso porque o diagnóstico foi errado. Na verdade, aquele dente tinha uma fratura que não foi diagnosticada,
Então, feito o tratamento convencional, óbvio que não vai dar certo. A causa vai persistir, a fratura vai estar lá, a trinca da fratura vai estar lá, cheia de micro-organismos. Aquilo não vai dar certo. Por exemplo, dentes com canal com a raiz curta, que não vai ser aproveitado proteticamente, que não tem condições de ser colocado em função novamente através de prótese. A gente trata esse dente, mas esse dente a gente vai ter um insucesso, esse dente vai estar perdido. Então isso é uma causa de insucesso também, né? O diagnóstico ruim, o diagnóstico inadequado. Fatores microbianos, tá? A gente tem que levar em consideração os fatores microbianos, não microbianos e as falhas técnicas. Dos fatores microbianos, a gente tem infecção intrarradicular, uma infecção refratária, uma infecção persistente ou uma infecção secundária, também é possível. A gente já viu a diferença entre infecção, a diferença teórica entre infecção secundária e infecção persistente. Pode ser uma infecção extrarradicular, formação de biofilmes, né? Extrarradicular, no ápice. Sobre obturação, a gente pode levar micro-organismos para a região apical, instruir micro-organismos que possam causar insucesso. E a ausência do selamento coronário. A ausência do selamento coronário, a gente vai acabar contaminando aquela região ali com saliva, que vai dissolver cimento, vai gerar gaps na obturação, e esses gaps podem ser preenchidos por micro-organismos, substrato, proliferação de micro-organismos e levar ao insucesso. Tá? A infecção intrarradicular. A infecção normalmente instalada na região apical, na porção apical, a porção onde tem mais canalículos, tem mais ramificações, o delta apical. Essa região é uma região crítica que precisa ser sanificada de forma adequada. Qualquer detalhezinho é importante na hora de tratar o canal. Se é negligenciado isso, micro-organismos persistem e levam ao insucesso, né? A gente já viu que a infecção endodôntica, de uma maneira geral, ela é formada por uma infecção mista, tá? Composta a infecção primária é uma infecção mista, com uma grande diversidade de espécies, né? Chegando a mais de 20 espécies, com predomínio de anaeróbios inscritos. No entanto, num caso de insucesso, do tratamento endodôntico, do tratamento convencional, essa microbiota que vai estar instalada lá, ela difere um pouco da infecção primária. Ela também é uma microbiota mista, mas é um número menor de espécies. Normalmente umas 5 espécies em média que são encontradas. E elas têm um predomínio de gram positivo. Tá? E o F. ecalis, ele é o grande destaque, porque ele está presente em 90% de casos de insucesso. Então, foi questão de prova, isso é legal a gente saber e levar para a prova, que o Enterococcus fecalis está presente em 90% de casos de insucesso do tratamento endodôntico. Podemos também encontrar fungos, leveduras e bolores, mas é um pouco mais raro, mas é possível também acontecer. E quando acontece, na maior parte das vezes está presente a Cândida, né? O fungo a Cândida albicans. Tá ok? Na infecção extrarradicular, já é um pouquinho diferente, porque você vai ter a formação de um biofilme extrarradicular. Ela é mais rara de acontecer, ela tem baixa incidência. Esse biofilme perirradicular, esse biofilme extrarradicular, ele vai conferir àquelas bactérias uma maior resistência a agentes antimicrobianos, mecanismos de defesa do hospedeiro, porque ela vai formar um biofilme, e como nós sabemos, o biofilme ele é altamente resistente.
E outra coisa, isso aqui é importante, o profissional não tem como detectar que aquela causa ali, daquele caso específico, é uma infecção extrarradicular. Tecnicamente, a gente não tem como saber, olhando a radiografia e vendo clinicamente. A gente só teria chance de saber se levasse para histopatológico, para microscopia. Mas a gente não tem como fazer isso com o paciente, não tem como extrair o dente do paciente, ver que tem um biofilme extraradicular e colocar de volta, né? Então o profissional não tem recursos para detectar a sua ocorrência. O tratamento desses casos é a cirurgia perirradicular, a bisetomia. E elas podem ser dependentes ou independentes da infecção intrarradicular. Normalmente, a maioria desses casos, elas são dependentes de infecção intrarradicular. Raramente, ela é uma formação independente de uma infecção intrarradicular. A não ser casos de bolsas grandes, de doenças periodontais avançadas, que pode ter essa relação. A sobreobturação. A sobreobturação, em casos que você faz sobreobturação, que ocorre a sobreobturação, na maioria deles, você não consegue um perfeito selamento apical. Então, permite que exudatos e a umidade do tecido periapical penetre no canal e sirva de substrato para bactérias que ali permaneceram pós-tratamento endodôntico. Olha, tendo substrato, essas bactérias vão começar a proliferar. Elas vão proliferar, vão entrar em atividade e a infecção vai persistir. Vai chegar uma hora que vai ter um desequilíbrio, vai ter a formação de lesão periapical, podendo gerar dor ao paciente, evoluir para um abscesso, enfim. Vai haver insucesso desse tratamento, né? Além disso, raspas de dentina infectadas, quando a gente faz a sobreobturação, raspas de dentina infectadas são levadas para o interior da lesão. Quando tem alguma lesão, a gente leva essas raspas infectadas, né? E em alguns casos pode sobreviver no interior da lesão e perpetuar essa lesão. E aí futuramente a gente vai ter que retratar esse dente, corrigir essa sobreobturação e em alguns casos realizar a cirurgia concomitante, junto com o retratamento convencional. A ausência de selamento coronário, como eu falei, a ausência de selamento coronário pode levar a insucesso também. Aqui é um trabalhinho, isso aqui foi retirado do Cohen, que diz que 81%, você tem sucesso em 81% do tratamento, quando você tem um tratamento endodôntico satisfatório e um selamento coronário adequado. No entanto, quando você tem 71%, quando você tem uma endo bem feita, mas o selamento coronário é ruim, né? Por quê? Porque quando o selamento coronário é ruim, você vai ter contato da embocadura do canal, do material obturador, com saliva e outros componentes microbianos da flora oral. Principalmente a saliva, ela vai dissolver o cimento, vai solubilizar o cimento, gerando gaps na obturação. E vai fornecer também substratos. Havendo esses gaps, ainda tem a chance de oferecer substratos para as bactérias que ali permaneceram pós-tratamento endodôntico. E aí vai gerar aquilo que eu falei, proliferação bacteriana, infecção persistente. Eles concluíram que quando o canal é mal feito, o índice de sucesso cai independentemente se o selamento coronário é adequado ou não. Isso aqui é uma coisa óbvia. Se você faz o canal mal feito, independente se você tem um selamento coronário adequado ou não, você tem um baixo índice de sucesso. Ok? Fatores não microbianos. Fatores não microbianos que podem levar ao insucesso, nós temos reações de corpo estranho, pode haver uma reação
do organismo, por exemplo, o talco do cone, algum material que chegou até o periápice e causa essa irritação, essa reação do hospedeiro, né? Fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, condição sistêmica deficiente do paciente, quando o paciente está debilitado, ele não consegue reagir àquela agressão, né, microbiana. Elementos dentários amplamente destruídos, no qual você não consegue um adequado isolamento, então você tem uma quebra da cadeia séptica, você tem a contaminação do campo cirúrgico, né? Tecido de suporte inadequado, quando você tem uma perda óssea grande, você tem bolsas grandes, isso tudo é capaz de levar ao insucesso do tratamento endodôntico. Falhas técnicas. Falhas técnicas também são causas de falhas, são causas de insucesso do tratamento endodôntico. Vocês acham que esse dente aqui vai dar certo? Não tem como, né? Isso aqui um dia vai estourar, vai dar problema, vai ter que ser retratado, né? As falhas técnicas podem ser por negligência, quando o profissional ele não segue a sequência correta de limas, quando o profissional ele negligencia a cadeia séptica, quando ele não coloca isolamento, quando ele coloca um mau isolamento e sabe que ali está havendo contaminação de saliva. Isso tudo é uma negligência, quando ele não sabe a cinemática do instrumento, como é que utiliza aquele instrumento, né? Ou imperícia, quando o profissional não tem a habilidade para tratar um canal, quando ele não sabe tratar um canal, mas é metido a fazer o canal, quando ele utiliza quando ele não tem habilidade mesmo, né? ele não tem treinamento, não é capaz de fazer um tratamento endodôntico, mas mesmo assim ele se coloca à disposição de fazer. Isso aí é imperícia. Bem, falamos do objetivo, falamos das causas do insucesso, agora vamos falar um pouquinho de avaliação. Quando eu sei que o tratamento endodôntico convencional teve sucesso e quando ele não tem sucesso e a gente vai fazer o retratamento. Teoricamente, a gente vai saber que houve sucesso, só vai poder enfatizar que houve sucesso se a gente fizer uma análise histológica daquela região, daquele dente apical. Isso aí teoricamente, porque na prática, como eu falei, a gente não vai tirar o dente do cara para tirar um pedaço de tecido e mandar para o histopatológico para ver se está havendo reparo, se houve reparo, se o tecido está organizado, tecido periapical organizado, se não há células inflamatórias, enfim, isso a gente não vai fazer no dia a dia, né? Então, histopatologicamente é isso. Os aspectos histopatológicos são isso. Ausência de exudato inflamatório, ausência de células inflamatórias, tecido organizado, mas, clinicamente, né, no nosso dia a dia, isso não é uma rotina. E, para isso, existem os critérios clínicos, os critérios que a gente deve levar em consideração quando a gente analisa aquele paciente, o dente daquele paciente. Critérios clínicos são a ausência de dor, quando o paciente não tem dor, se o paciente continuar com dor ou aumentar a dor durante um longo período, é um sucesso. Tumefação e outros sintomas, se a tumefação não regrediu, ou se ela regrediu, mas depois ela voltou, isso é um insucesso. A ausência de fístula, né? Se a fístula regrediu, é sucesso. Se a fístula não regrediu, é um sinal de que não está adequado o tratamento. Ausência de perda de função, se o dente perde a função, ou seja, o paciente não consegue mastigar porque ele sente dor, esse dente perdeu a função, então isso é um insucesso, né? Esses critérios eles devem ser
minuciosamente avaliados. Normalmente a gente consegue isso no exame clínico básico e numa boa anamnese. A gente vai perguntar ao paciente se o paciente sente dor, se o paciente não sente dor, se ele consegue realizar todas as funções, se não consegue, e observar clinicamente, através do exame clínico, se tem tumefação, se não tem, se há ausência de fístula. Associada ao exame clínico, a gente tem a avaliação com critérios radiográficos, né? Onde a gente vai observar o espaço do ligamento periodontal, se ele está normal, se ele está espessado, se tem ou não a lesão, se não tem a lesão, se a lesão reduziu de tamanho ou não reduziu de tamanho. O ideal é, quando o paciente chega, num caso desses, a gente solicitar ao paciente as radiografias do tratamento endodôntico original, do tratamento endodôntico anterior, para a gente comparar aquela radiografia ali daquela hora com a radiografia do término do tratamento. Porque muitas vezes a gente pode tirar uma radiografia e ver que ainda tem lesão, mas uma lesão pequenininha, que se comparada à lesão que ele tinha 6 meses atrás, por exemplo, está bem menor. Então a gente está tendo uma evolução boa, entendeu? Então é legal a gente fazer essa comparação. Essa comparação tem que ser feita, tá? Tem que ser feita a comparação da radiografia atual com a radiografia anterior do tratamento prévio, do tratamento anterior. A gente tem que, durante o exame, a gente tem que descartar a possibilidade, fazer um diagnóstico diferencial e descartar a possibilidade da dor ser não odontogênica, tá? Por exemplo, ser uma dor, uma neuropatia, por exemplo, de ser uma dor relacionada à articulação, que reflete na região do dente, distúrbios do sistema nervoso central, que pode refletir dor naquela região. Então a gente tem que afastar essa hipótese de ser uma dor não odontogênica, né? E descartar também a hipótese da dor ser odontogênica de origem não endodôntica. Pode ser uma dor de origem periodontal, por exemplo. Então, o exame clínico, a anamnese é fundamental. Tem que ser minucioso, tem que ser bem criterioso na anamnese e no exame clínico, para a gente chegar e definir que realmente aquele dente precisa de um retratamento.